Alô, alô, tudo bem com você? Hoje a gente vai continuar falando sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Na última aula, a gente viu as características gerais e hoje a gente vai ver especificamente as características gerais da introdução e dois estilos específicos de como fazer essa introdução, de estilos autorais, estilos de pessoas diferentes que preferem coisas diferentes. É lógico que eu vou te encorajar a experimentar os dois tipos e a experimentar 3, 4 tipos diferentes, para incorporar aquilo que a gente entende como estrutural no seu jeito de fazer, beleza? Beleza. Vamos lá. A gente tem aqui as características gerais da introdução. A gente já sabe, mas é sempre bom rever. O que tem que ter em toda a introdução? Contexto. Atenção, seja ele histórico, cinematográfico, literário, erudito. Então, assim, vou trazer um contexto histórico sobre a situação, vou trazer uma cena de filme sobre a situação, vou trazer uma frase de um psicanalista super intelectual, um filósofo, uma coisa super erudita, né? Um repertório bem culto. Seja lá o que for que você vai trazer para sua introdução, no seu contexto, isso já precisa estar direcionado, estar conectado ao que você vai defender. É bem comum e é um problema que a gente encontre introduções com contextos lindos, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Quer um exemplo? Naquele tema, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A pessoa tirou 1000, mas não foi por isso que ela tirou 1000. E ela deve ter gasto muito mais tempo, muito mais energia, sentido dores para conseguir escrever o que ela queria escrever e tudo aquilo que ela escreveu, né? Então, ela começou falando que as religiões começaram com os raios, a lua, a chuva, o sol, e as pessoas cultuavam tudo isso, e aí em vários lugares do planeta tiveram formas diferentes de fazer isso, e aí a gente teve as várias religiões, e aí ele vai avançando, avançando, avançando até chegar aqui. Se tem várias religiões, todo mundo tem que respeitar todas essas religiões, e se todo mundo não respeita, né, quando não há o respeito, a gente tem a intolerância religiosa que precisa ser combatida no Brasil. Então foi lá pra galera que cultuava o raio para chegar aqui no Brasil. Gastou linhas, gastou tempo, gastou energia, gastou neurônio ali que estava na sua pressão para escrever. E não foi isso que fez aquela introdução ficar muito boa. Foram outras coisas que essa mesma pessoa adicionou nessa mesma introdução para poder preencher o que ela precisava e aí conseguir fazer o resto do texto e tirar um milzão ali. Então, às vezes, a gente se confunde com um certo rebuscamento, seja ele erudito, literário, cinematográfico, seja o que for, e o que deve realmente aparecer no texto. Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que a resolução é mais complicada do que ela poderia ser e ela pode ser muito mais simples, tá? Então, toda vez que você for fazer um contexto, ele já tem que ser bem direcionado para a frase tema e para aquilo que você quer falar, para aquilo que você quer defender como tese do seu tema. Aproveite os textos motivadores para criar contextos. Atenção! Muita gente chega no meu DM, chega no meu WhatsApp, chega em monitoria, aula particular, o que for. Cora, eu tô travada. Cora, eu não sei começar. Cora, por onde eu começo. Cora, o mais difícil para mim é começar, depois que... né? Entendeu? Começa contextualizando. E se você não consegue ter uma ideia, trazer um repertório, né? Para onde o que eu faço, né? Você lê o tema e passam bolas de feno, vai para o texto motivador. No texto motivador vai ter dados. Nesses dados, desses dados, você vai conseguir extrair interpretação. E aí você vai interpretar e vai conseguir ter uma noção da sua opinião sobre aquilo, né? Ou então vai perceber o quanto aquilo contribui com a sua opinião. Pega esses dados, joga para o contexto e já vai costurando isso na sua opinião, tá? A gente vai fazer um exemplo prático mais lá na frente, mas é isso. Pega os textos motivadores e transforma eles em frases contextuais que vão dar suporte para defender a sua ideia. É um jeito de começar destravando, tá bom? Vamos avançar. Além do contexto, a gente precisa de uma tese. A tese é uma frase, é um conjunto de frases que vai
marcar, vai mostrar explicitamente a sua opinião sobre aquilo. É ali que você vai fazer um juízo de valor e você vai falar, opa, eu concordo com isso, eu não concordo, eu acho que é assim, acho que é assado, cozido ou com molho. Você não vai escrever, eu não concordo, né? Não, a gente sabe que não se faz isso em texto dissertativo argumentativo de vestibular, né? Não é para fazer. Mas você pode fazer isso mentalmente. Você pode pensar, que absurdo um negócio desse, tô revoltada. Nossa, que belezinha, que fofura de projeto social, esse aqui não queria, que legal, né? Você pode fazer isso mentalmente. Porque assim você percebe o que é que você de fato acha. E aí, quando você for para o papel, você vai fazer um juízo de valor com o seu vocabulário. Você vai falar, é bom, é pertinente, é útil, é eficiente, é terrível, é hediondo, não é bom, é perigoso que, é problemático, causa problemas para a sociedade, agrava os problemas da sociedade, tá? Pausa o vídeo, volta, pega todas essas expressões que eu falei, anota e tenta trazer para a sua tese. Então, você vai pegar dados dos textos motivadores, fazer o seu contexto. Pegar alguns desses elementos que eu usei agora há pouco, anotados, e vai jogar do lado desse contexto e vai trazer a sua opinião sobre o tema da semana, tá bom? E aí vai destravando o seu texto. Então, deixe explícita a sua opinião. Qual era? Mas não é para deixar explícito, é para deixar explícito. Se você ler os manuais, se você ler os editais, tudo que a gente vê sobre redação a opinião do candidato tem que aparecer. Tem jeito para fazer isso, né? Não é para falar o que você acha, mas você vai, na técnica, dizer sim o que você acha sobre aquilo do jeito redação de falar, né? Falar que é do jeito certo de falar, mas não, é do jeito redação de falar. Além disso, o que a gente precisa ter na nossa introdução? Apresentação do argumento 1, apresentação do argumento 2. Aqui eu escrevi apresentação para ficar bonito, mas eu chamo de spoiler. É um detalhezinho, é um primeiro, a ponta do iceberg do argumento inteiro que você vai desenvolver nos seus 2 desenvolvimentos. Aqui já vamos combinar. 2 desenvolvimentos e não mais que isso, tá? Temos 30 linhas. Pode ser que, com um texto travado, você ache que 30 linhas é um desafio muito grande. Se tudo der certo, pela metade do ano, você vai estar achando que 30 linhas é muito pouco. E lá no finalzinho, perto da prova, se tudo der certo, você vai estar achando que dá para escrever em 30 linhas e bora que vai dar tudo certo. Então, a ideia é ir trazendo, sim, interpretações, repertórios, recheio de qualidade para os argumentos. Então, se a gente fica tentando colocar 3, eles ficam 3 rasos. São raras as redações que têm 3 bons argumentos em 30 linhas. Então, não precisa ir nesse lugar da raridade. Mantém ali os 2 argumentos de desenvolvimento. Como toda redação acima da média que você procurar, você vai encontrar nesse formato. Então, mantém, faz o que está ganhando. Então, você vai ter que apresentar esses argumentos. Como? Um conjuntinho de frases onde você vai dar um spoiler de como vai ser a defesa desse seu argumento. Como que, em geral, as pessoas fazem, aqui. Causa e consequência é o queridinho da galera. Pode fazer, treine fazer, só toma cuidado para a causa não ficar uma exposição ao invés de uma defesa, tá? A gente vai falar disso em outro momento mais detalhadamente, mas tem que tomar esse cuidado com a causa. Problema e agravamento. Eu gosto muito de problema e agravamento e problema com concessão ou problema e ressalva. Vamos lá. Problema e agravamento. Eu tenho um problema social que está ali apresentado para mim, então, a intolerância religiosa, e é uma intolerância religiosa histórica. Então, eu já fui lá, né, pisei um pé na causa. E aí, essa intolerância religiosa histórica é um problema, porque já era um problema quando ela era os jesuítas catequizando os indígenas, né, os povos nativos do Brasil. Isso já era em si um problema. É lógico que isso tem a ver com quem a gente é hoje e com as consequências disso. Então, eu tô aqui conversando com causa e consequência. Só que eu tô percebendo que esta causa era em si um problema. Então, isso já é uma forma de evitar colocar uma causa apenas explicativa, apenas uma contação daquela história, sem aprofundar e mostrar
o que eu acho disso, percebe? Eu não posso contar essa história dos jesuítas, essa história da invasão do Brasil. Ah, assim, eu passando, então aí vieram os jesuítas, tiraram a língua deles e tal, e aí colocaram a religião católica. Não, isso é terrível, isso é um genocídio. Então, quando eu venho contando essa história, eu venho fazendo juízo de valor, marcando meu tópico frasal no desenvolvimento e marcando a minha opinião de que isso era um problema. Então, é uma causa e é um problema. Percebeu o que a gente fez aqui? A gente misturou o de causa e consequência com o de problema. E isso não pode ser um problema para você, tá? É importante que você saiba mesclar, porque já falei isso na aula passada, eu vou repetir. O texto existe. E aí vem as bancas e aplicam critérios para engradar o texto ali em possibilidades de correção, numeração, avaliação, e aí esse aqui fica para dentro, esse aqui está eliminado. Vem o professor, vem as equipes de redação e falam, opa, ó, isso aqui a gente vai chamar de causa e consequência. Esse outro a gente vai chamar de problema e agravamento. Ah, isso aqui é uma concessão. Lógico, são técnicas que a gente está aplicando, mas essas técnicas, elas vêm das próprias observações do que acontece nos textos reais. E nos textos reais as coisas se misturam, tá? Então, a gente precisa saber separar para a gente poder definir o que vai predominar na nossa argumentação, no nosso projeto de texto, e, ao mesmo tempo, mesclar. Né? Falar assim, acho que eu tô aqui fazendo uma causa e consequência, mas eu tô fazendo um problema e um agravamento. Ah, não, acho que eu tô fazendo problema e agravamento, mas o meu problema, olha só coisa, era uma causa histórica. Então, você vai percebendo isso aos poucos, né, criando consciência. Então, causa e consequência, problema e agravamento, já falamos. E aí, um problema e uma concessão. Eu acho esses mais legais de fazer na VUNESP. Por exemplo, o que a gente vai analisar hoje, que é uma questão de saúde, educação, Estado, família, escola, todo mundo junto. Então, é o aumento de casos de HIV entre jovens e se isso é um problema de falta de comunicação com os pais, falta de comunicação na escola, se isso é um problema que o Estado tem que intervir mais profundamente, o que é esse problema. E eu vou falar assim, olha, ainda que né, a questão da iniciação sexual, da conversa sobre sexo, da conversa sobre a primeira vez ou sobre proteção, seja uma conversa íntima que deveria acontecer na família, ainda que seja isso, é fundamental que a escola tenha espaço, tenha possibilidade para intervir, intervenha, trabalhe para cuidar da saúde sexual desses jovens. Então, eu estou fazendo um problema e uma concessão. Por quê? Eu vou fazer essa primeira percepção geral de que é um problema de corresponsabilidade dividido entre o íntimo, o privado e o coletivo, o público, né? E essa corresponsabilidade é tanto de quem cuida pertinho, que é a família, quanto de quem cuida um pouco mais distante, que é a escola, e que é um braço do Estado, que está ainda mais distante, né? Mas nesse caso o Estado opera por meio da escola. Então eu vou perceber essa briga, né? Essa tensão, e aí eu falo, olha, é um problema que as famílias não falem sobre isso. É também um problema que as escolas não falem sobre isso. Assim, é fato que as famílias não estão dando conta, que as famílias não estão cuidando. Ainda que seja uma responsabilidade da família cuidar das suas crianças, a escola não pode se ausentar, não pode se abster dessa responsabilidade. Ainda que a escola vá fazer isso com muita responsabilidade, também é papel da família. Então, eu vou somando. É uma soma, é uma simultaneidade, tá? Vamos anotar com essa palavra. É uma ideia de simultaneidade. Por quê? Porque a vida é assim. Nunca acontece uma coisa só. Sempre acontecem várias ao mesmo tempo. E muito frequentemente os problemas e os problemas VUNESP, em geral, aparecem dessa forma. Então você fala, mas peraí, é culpa de quem? É responsabilidade de quem? Quem vai resolver? Geralmente não é um problema de uma responsabilidade só.
né? E muito frequentemente a Unesp traz esse tipo de questão em que você tem que ponderar ou que você precisa explicitar a responsabilidade a quem cabe, e essa responsabilidade é compartilhada, tá? Então, você tem essas 3 possibilidades: causa e consequência, problema e agravamento, problema e concessão ou uma ressalva. Quando você tem, porque eu classifico dessa forma, pode ser que eu encontre outras classificações, eu gosto de separar essas 3. Se você tiver outras, deixa nos comentários aqui no fórum, ou coloca no grupo, ou me chama no PV, para a gente pensar sobre elas, trabalhar e tentar entender esse mecanismo que você está usando, principalmente se você prefere usar esse mecanismo, tanto para a gente ver se ele funciona, se ele precisa de ajuste, né, ou se é melhor mudar. Vamos lá. Coisas importantes da gente anotar, então eu já deixei anotado. Essas características são um padrão que se repete em qualquer estilo de introdução. Então, independentemente do estilo da introdução, seja ela mais narrativa, mais descritiva, uma lista, mais objetiva, com filosofia, com literatura, o que for, né? É importante que você entenda que todas essas etapas que estão aqui devem aparecer. E aí, como elas vão aparecer, vai depender do estilo que você adotar, tá? A depender do estilo do autor, as partes podem se misturar. As partes podem se misturar de tal modo que pode parecer que a introdução é um grande contexto opinativo. Tudo bem, tá? Ela só não pode ser um grande contexto, que não opina sobre nada. Um grande contexto que não dá o aviso, o spoiler dos 2 argumentos que virão pela frente. Mas se ela for um grande contexto opinativo que aponta para onde o texto vai, os 2 argumentos, tá tudo certo. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente encontrar introduções muito boas, de textos muito bons, muito bem desenvolvidos, com nota alta, que vão costurando essas partezinhas antes da chave aqui, que vai costurando, vai deixando pistas da coisa toda de um jeito fluido. Parece que você tá lendo literatura, né? Mas não, é um texto dissertativo argumentativo e tá tirando nota, tá? Outra coisa, é um pouco mais difícil de fazer essa introdução mais fluida, mais misturada. Mas quando você se sentir confiante, né? Vamos falar, beleza, dá para fazer, faça. Última coisa, e não é a última à toa, é a última porque é uma das mais importantes, então grava isso na memória, tá? A frase tema deve aparecer completa e clara na introdução. Você não entendeu errado. Você vai pegar a frase tema, que tá lá, o tema da redação é blá blá blá, caminhos para, deve se combater as dificuldades, né? Vai pegar essa frase e vai colar na sua introdução. Então, lembra que eu falei? Pega lá os textos motivadores, soma eles, interpreta eles, aí soma eles ao seu spoiler dos argumentos. Além disso, você vai ter que somá-la à frase tema, né? Então, aquela coisa de destravar, né? Eu trago os textos motivadores e os seus dados interpretados por mim, né? A autora do texto, somo isso aos spoilers e tudo isso está integrado com a frase tema. Por que eu estou falando desses dados? Por causa da frase tema. Por que eu estou dando spoiler? Sobre o que é o meu spoiler? Sobre o que me perguntaram na frase tema. Então, eu vou destravando, cumprindo esse passo a passo. No fim das contas, isso é um checklist mental. Você pode fazer no papel, né? Mas depois ele tem que ser só mental. De o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer contexto. Contexto, não sou texto motivador. Então na frase tema, tá? Mas não é óbvio que eu vou falar sobre o tema se eu estou escrevendo naquela redação que vai ser corrigida sobre este tema? Sim, né? Só que você está sendo avaliado. Então, estão perguntando para você se você sabe do que você está falando e por que é que você está falando sobre os dados e as informações, os fatos, os repertórios, as coisas todas que você está trazendo ali. É bem parecido com quando a gente era criancinha e a escola falava, dê respostas completas. Aí você tinha que copiar o começo da sua pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é Cora. Qual a cor do quadrado? A cor do quadrado é azul. Você tinha que dar respostas completas. E muitas vezes a gente
na redação, acaba fazendo uma coisa assim: azul é a cor do céu, azul é a cor da abóbada, mas as cores são tão mágicas que elas podem se encaixar em qualquer forma, inclusive os quadrados. E a pergunta era: qual é a cor do quadrado? Percebe que eu não respondi explicitamente que eu entendi que a cor do quadrado é azul? Eu só falei que azul é lindo, maravilhoso, mágico e cabe no céu, na abóbada e num quadrado. Entendeu? Então eu preciso retomar essa frase tema para estruturar, tá? Por que mais que eu preciso retomar essa frase tema para estruturar? Porque o corretor vai procurar. O corretor vai procurar a frase tema no seu texto. Ele vai procurar na introdução, nos dois desenvolvimentos e na conclusão, seja ela uma intervenção, seja ela uma conclusão VUNESP ou FUVEST, tá? Então, a frase tema vai ser perseguida o tempo todo. Já falei na primeira aula, tô repetindo agora, e agora eu tô dando mais detalhes, mas eu vou repetir uma coisa bem explicitamente. No começo, se você só conseguir fazer bem copia e cole, né? Então, texto motivador, aí vem frase tema, aí vem a minha interpretação, aí vem o spoiler do argumento 1, aí vem o spoiler do argumento 2. E aí terminei minha introdução quadradona, desse jeitão aqui, tudo bem, tá? Eu vou ficar muito mais contente, muito mais tranquila nas minhas noites se eu perceber que os meus alunos estão seguindo esse pequeno checklist do que se eles estão fazendo um negócio lindo, mirabolante, mas não tem frase tema, não tem características básicas de uma introdução. Do básico a gente vai pro autoral, belo, né, e estético ali, mas se a gente não fizer o básico, a gente vai fazer um estético lindo que não serve pro vestibular, tá? Então, segura a bronca aí que eu tô dando, com amor, tá? É com amor. Vamos lá. Avançando, ó. Falando em amor, atenção. Estruturar a introdução é estruturar o seu projeto de texto, tá? Então, a gente gasta um certo tempo para fazer uma introdução. Tem gente que gosta de deixar a introdução para o final. Não julgo, pode fazer. Eu volto às introduções. Quando eu termino, né, o texto, eu volto para a introdução para dar uma revisada, ver se é aquilo mesmo, e às vezes eu faço alterações. Mas eu preciso saber o que vai em cada etapa da minha introdução. Eu preciso ter certeza e clareza de quais são os meus dois argumentos e qual é a relação que eu vou estabelecer entre esses dois argumentos. Porque se eu não souber isso, eu não consigo estruturar um projeto de texto eficiente, coerente, conduzido, em que o meu leitor vai pegar, ler, entender o que eu tô falando, nossa, genial, sensacional, maravilhoso, né? Tô entendendo o raciocínio dessa candidata aqui, tô entendendo para onde ela tá me levando. Se eu não souber para onde eu tô indo, qual é o meu projeto, o meu corretor não vai saber também, tá? É lógico, como corretor, ele sabe, mas dá para entender? Dá para entender. Só que se o do candidato do lado der para entender melhor, aí a gente perde ponto, né? Então, o lance é a clareza dessa condução, né? É muito comum no ensino médio eu ouvia isso frequentemente. Aí, professora, mas dá para entender? Querido, dá para entender, mas eu tô te avaliando, eu preciso te avaliar na melhor clareza que você tá passando o que eu estou entendendo. Se eu sentir qualquer dúvida, se eu perceber que um leitor desavisado vai sentir qualquer dúvida, essa nota cai, tá? Isso é ali na competência 3 do Enem, que fica bem evidente, que é a condução do projeto de texto, as escolhas que você faz e os indícios de autoria. Ok? Ok, vamos adiante. Temos aqui os dois estilos de introdução que eu prometi para vocês. Não vou dar nomes a eles ainda, tá? Mas o tema que a gente vai usar para fazer esse estudo é da Média ABC de 2022. Aqui, ó. Cartilha de aprovados da Média ABC 2022, que eu tirei daquele site maravilhoso, daquela conta do Instagram maravilhosa, que é o Desempenhos Med, que disponibiliza um monte de coisa pra gente, né? Eu peguei introduções de textos aprovados. Lá naquele ano, ninguém tirou 20 de 20, que era a nota máxima, mas tem bastante nota alta, tem 18 e 17
e uns decimais ali, aqui nessas 4 introduções que eu trouxe para a gente estudar. Na minha avaliação, não foi na introdução que essas pessoas perderam ponto para não conseguir 20 pontos na redação. Então, são redações excelentes, são introduções excelentes que tiveram problemas no restante, a gente não vai avaliar o restante aqui, tá? Vamos lá, vamos ver se essa introdução aqui, nesse estilo, tem contexto, tem frase-tema, tem argumento 1 e argumento 2 anunciados, o spoiler, e qual é a relação que talvez a gente vai enxergar nessa introdução e que vai estar, deveria estar replicada nos 2 argumentos, nos 2 tópicos frasais. Vamos lá. A relação entre o aumento dos casos de AIDS e a educação sexual de jovens no Brasil. É isso que o corretor vai procurar, né? A relação. O aumento dos casos de AIDS no Brasil tem relação direta com a escassa educação sexual de jovens. Então, ó, educação sexual de jovens, a gente já tem aqui no Brasil aumento dos casos, escassa educação sexual de jovens. Olha que coisa importante. Aqui, a relação entre o aumento dos casos e a educação não tem nada na frase-tema original sobre escassez. Então, se eu encontro escassez aqui, eu já consigo entender que essa escassez é a opinião do candidato, da candidata, do dono do texto, tá? Isso é ótimo. E, aliás, assim, certeira, uma introdução gostosinha de ver o modelinho, né? Porque retoma a frase-tema ali quase que copiada, mudando as palavras um pouco de lugar. Traz a opinião com uma certa sutileza, mas também não é genérico, né? Escasso. E é um contexto, não deixa de ser um contexto, né? Vamos avançar. Enquanto apenas 20% das escolas públicas oferecem tal programa, os casos de AIDS aumentaram em 21% no país, segundo a ONU. Então, traz a fonte, provavelmente esse dado estava no repertório, ninguém vai para a prova, a não ser que seja uma pessoa que já estuda infectologia, para saber, ninguém vai para a prova sabendo que desses dados, e não pode inventar. Então, certamente estava nos dados da coletânea, essa pessoa foi lá, pegou os dados da coletânea, interpretou e trouxe para a introdução dela, tá? Maravilhoso assim. Então, 20% das escolas públicas oferecem um programa de educação sexual de jovens, os casos de AIDS aumentaram 21% no país. Então, é pouca escola ensinando e muita gente se contaminando. Por certo, as causas desse cenário estão na ignorância dos jovens sobre a gravidade da doença e a consequente desimportância dada à prevenção do contágio. Então, ó, educação aqui por essa pessoa foi lida como ignorância, na falta da educação, e a desimportância dada à prevenção do contágio. Tá tudo conectadinho com a frase-tema. A frase-tema manda nessa introdução. É uma introdução que tem contexto, ó, esse número, poucas escolas ensinarem sobre educação sexual. Tem tudo a ver com essa ignorância. E se eu fui mal ensinada, é lógico que eu vou dar pouca importância. E se tudo isso está acontecendo, é lógico que o número de casos vai aumentar. Então, também não foi um contexto que não tem nada a ver com o que vai ser defendido, com os argumentos que a pessoa vai apresentar, tá? E outra coisa, né? Eu não falei, mas agora é a hora de olhar para isso. As causas deste cenário estão na ignorância e a consequente desimportância. Problema 1, problema 2, né? A causa, a educação ruim é um problema, percebe? Igual que eu falei, é causa e consequência. Só que a causa ser uma educação ruim é em si um problema, não é uma mera descrição de uma educação ruim. É uma educação ruim que eu tô chamando, eu não, né? A pessoa que escreveu, tô chamando de escassa, tá chamando de pouca, tá chamando de frágil, certo? Então, é opinativo isso. Dada a desimportância, dada a prevenção do contágio. Então, a desimportância é uma consequência da falta de educação.
Então, eu tenho um segundo problema, que é um agravamento desse primeiro, certo? Então, é causa e consequência, e as coisas se misturam ali entre um problema bom, um problema primeiro, um problema segundo, um problema que causa o segundo, então um agravamento do primeiro problema no segundo. E aí eu tenho, então, um projeto de texto, né? A gente está lendo aqui essa introdução, mesmo que a gente não leia os desenvolvimentos, se a gente quiser, a gente pode se inspirar por essa introdução e já fazer um desenvolvimento coerente com essa introdução. Por quê? Porque ela dá o projeto, ela dá o caminho, dá uma previsibilidade para quem lê, no caso nós, do que vai acontecer pelo resto do texto. Então, quando a pessoa sai dessa previsibilidade, ela começa a perder ponto, porque ela não foi coerente com o projeto que ela se propôs a fazer. E se ela não faz um projeto bem visível, que nem a gente está vendo aqui, ela também perde pontos. Ela começa a dar umas devagadas ali em coisas mó legais, mas que não tem nada a ver, ela começa a perder ponto, tá? Que mais que a gente tem para pensar aqui? Essa introdução eu costumo chamar de introdução em lista. Esse tipo de estilo eu chamo de lista. Por quê? Porque é uma lista de coisas, né? Tem contexto, check. Tem frase tema, check. Tem spoiler do primeiro argumento e do segundo, check. Tem um estabelecimento de relações entre os argumentos, check, né? Tem um projeto de texto explícito, check. Então, tudo funciona com muita clareza e ela usa os textos motivadores como suporte para o contexto dela, tá bom? Vamos ver mais um exemplo um pouco mais longo. Uma coisa, parênteses, que eu acho muito legal desse primeiro modelo é o fato de ele ser curto, né? É um modelo bem curto. Então, para quem gosta de desenvolver bastante argumentação, ele é útil porque você vai gastar linha na argumentação e deixa a introdução ali mais curtinha para você apresentar o que você precisa apresentar e seguir a vida, né? É também um jeito de resolver uma primeira parte da redação, já sei o que eu quero fazer, pronto, papapá, acabou, né? E aí vai pro resto do desenvolvimento do tema. Ela dá uma certa agilidade pra gente. Então, ela é bem legal. Se você tá travando, eu acho que esse é o começo ideal. Se você já tem segurança com essa, vale a pena ir para o segundo estilo e fazer as experimentações, tá bom? Tá bom, vamos lá. Introdução do estilo 1 ainda, exemplo 2. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível causada pelo vírus HIV. Quando a epidemia começou, muitos morreram em decorrência dela e essa doença persiste até os dias atuais. Então, a AIDS, que estava lá na frase tema, persiste até os dias atuais. Ainda não falou do aumento dos casos, mas falou que persiste, isso já está ajudando. No Brasil, então já fechou em Brasil, que era parte da frase tema, aproximadamente 80% das escolas públicas não têm projetos sobre educação sexual. Pegou o mesmo dado que a outra pessoa, só que usou outro número. Não tem projetos sobre, palavra da frase tema, educação sexual. E esse tema também é pouco discutido no ambiente familiar, por medo dos pais de que seus filhos comecem a vida sexual precocemente. Embora esse temor possa ser compreendido, então, pai, mãe, eu super entendo que é difícil falar sobre isso com o seu filho. Embora seja compreensível, a falta de educação sexual faz com que o número de casos de AIDS, termos da frase tema, aumente no país entre os jovens, uma vez que há uma desinformação por parte deles quanto ao uso de preservativos e uma falsa ideia de que a doença não é tão grave. Aqui a gente também tem uma introdução em lista, mas a gente tem um outro uso das informações e um outro tipo de interpretação. É parecido com causa e consequência e é parecido com problema e agravamento, né? Vamos ver quais são exatamente os spoilers que a pessoa trouxe. Vamos! Medo dos pais, né? Que os filhos iniciem a vida sexual precocemente. E aí, o aumento
o aumento de casos no país entre os jovens. Então, você tem uma causa, que é o medo, e você tem uma consequência, que é o aumento de casos. E você tem uma coisinha muito bonitinha aqui, eu acho bonitinha, eu gosto das orações subordinadas adverbiais concessivas, que é a compreensão da treta, aqui ó, embora, né? Então eu tenho uma concessão. Olha, eu entendo que é difícil, né? Eu entendo que, né, nossa, complicado, delicado, assunto aí meio tabu, mas a gente tem que falar sobre isso, senão a gente vai matar as crianças mais cedo do que devia. É meio isso que o texto fala. E isso é uma abordagem argumentativa, opinativa, mais ponderada. Ela não tá falando, olha, esse bando de pai irresponsável. Ela tá falando, olha, eu entendo, pai, que é difícil. Percebe a diferença? É muito mais fácil você chegar no argumento que você quer, compreendendo as dificuldades do seu interlocutor, né, ou as dificuldades da vítima, as dificuldades do agressor, enfim, dificuldades que venham a aparecer no intercurso da argumentação, e falar, olha, eu entendo isso aí, mas a gente tem uma prioridade aqui, né? Então é um jeito de marcar opinião, fazer juízo de valor e desenhar uma argumentação até mais emotiva para atingir o convencimento mesmo, que não é o alvo principal, mas que denota uma autoria, tá? Então é bem legal. Se você tiver segurança para fazer, faça. E aí, bem, a causa e a consequência. E se você não quiser olhar para isso como causa e consequência, você tem um primeiro problema, que é o problema dos pais terem medo, e um segundo problema, que é se eu vou continuar com medo, eu vou causar outros problemas, que são problemas de saúde física, né? Então, temos uma lista, temos uma elaboração de projeto de texto explícita, temos um contexto, nesse caso, com o uso do repertório oferecido pela própria coletânea de textos motivadores, e temos uma repetição, uma retomada da frase-tema, costurando a opinião de quem escreveu esse texto, costurando a opinião do autor ou da autora, beleza? Uma gracinha de introdução também. Vamos ao estilo 2. Eu tava ansiosa para ler essa, porque eu não sei se você já assistiu a série Sex Education, que é uma delícia de série. Eu tô reassistindo, eu e o crush. A gente assiste devagar, porque a gente assiste mais um monte de outras coisas. Mas, que série maravilhosa. Assista. Se não assistiu, assista. Não só porque vai dar um monte de repertório bom, como também porque é uma série gostosa de assistir, vale a pena, enfim, os personagens são muito bem construídos, o roteiro é bom, os cenários são bons, os figurinos, tudo muito legal. Então, Sex Education fica aqui de dica. E vamos ver como a pessoa usou Sex Education. A série Sex Education narra a vida de Otis, filho de uma psicóloga sexual. A mãe trata o sexo como um assunto do cotidiano e o menino aproveita-se desse conhecimento para auxiliar colegas da escola em troca de dinheiro. Apesar de ainda não ser sexualmente ativo, o protagonista compreende a seriedade e as consequências do sexo. O programa da Netflix é polêmico, uma vez que retrata a educação sexual para jovens, que ainda é um tabu nas sociedades contemporâneas. Assim, a manutenção da ordem vigente de Foucault, isto é, do status quo, a fim de satisfazer as elites conservadoras por meio da falta de investimento nesse tipo de educação nas escolas brasileiras. Aqui, você deve falar, nossa, aqui vai entrevistar Foucault. Então não precisava ter usado Foucault, podia ter continuado só com Sex Education e falar de uma manutenção de conservadorismo, sem trazer o Foucaultzinho, mas ficou bonito com Foucault também. Por que não precisava? Porque basta um repertório externo bem desenhado, bem aproveitado, que o texto já vai ter uma nota alta nesse critério de repertório externo, tá? E tá muito bem usado o Sex Education. Vamos voltar, agora eu vou ler ponto a ponto, para a gente detectar os elementos principais que toda introdução tem que ter, independente do estilo, tá? O estilo dessa daqui, eu chamo de narrativa descritiva
Tem gente que chama de ilustrativa. Por quê? Porque mesmo que você ainda tenha cometido o sacrilégio de não assistir Sex Education, você entendeu do que se fala. Então você ilustrou a narrativa que o autor, a autora do texto fez, ilustrou o suficiente para você enxergar cenas, enxergar um menino que é filho de uma psicóloga sexual que sabe das coisas, e aí o menino sabe das coisas também, e aí ele usa isso na escola, ele entende os perigos e blá blá blá. Então você pode. Você teve uma sinopse excelente, muito melhor que a da Netflix, inclusive, sem ter spoiler da série. Às vezes a gente vai dar spoiler, não tem jeito, dependendo do que a gente está escrevendo, e tudo bem, vida que segue. Então você tem tudo ali à sua mão, né, quase visual, para você que está lendo o texto, né? Então ele conduz a leitura com autonomia, mesmo que a pessoa nunca tenha visto essa série, porque ela nunca tenha ouvido falar da série, ela acompanhou o raciocínio de quem escreveu. É isso o grande trunfo de uma boa argumentação narrativa, descritiva e ilustrativa, e eu tô chamando de argumentação porque esse recurso pode ser usado no desenvolvimento e esse recurso pode ser usado, como agora a gente viu, na introdução. Coisa importante, ele conta que ele é filho da psicóloga sexual, que a mãe trata do assunto como uma coisa cotidiana, que ele se aproveita para ganhar dinheiro, tá? Isso é pouco relevante, mas era importante para a próxima parte. Tem uma quebra ali, né? Uma quebra positiva para esse plot aqui que a pessoa tá fazendo, um twist. Apesar de ainda não ser sexualmente ativo, ele compreende a seriedade e as consequências do sexo. Eu falei, compreende os perigos. Tô bem de educadora sexual. Não tem perigos, se você fizer tudo certo, né? A seriedade e as consequências. Então, vamos lá. Quando ele fala que ele é filho da psicóloga, essa compreensão da seriedade já vai se construindo. Quando a mãe trata o sexo como um assunto do cotidiano, ele está construindo que o menino compreende a seriedade. Quando a mãe, quando ele fala que ele tem um conhecimento tal, que ele está até ganhando um dinheirinho com isso, é porque ele compreende a seriedade. Entende? Então, nada do que foi contado nas linhas anteriores é em vão, você joga fora. Se tivesse que cortar alguma coisa, eu trocaria a parte do em troca de dinheiro. Porque é pesado isso, assim, né? Parece que vai falar sobre uma coisa antiética até, que é um menino que não é formado em psicanálise, psicologia, nada assim, ensinando sobre sexo, sobre sendo um terapeuta, né? É charlatanismo, não pode. Então eu tiraria essa parte, porque dá uma distraidinha no leitor, e eu iria só até conhecimento para auxiliar colegas da escola, ponto, né? Por quê? Porque o dinheiro vai causar um nossa, né, no leitor, que eu não quero esse nossa, essa distração, né? Mas tudo bem, não foi uma perda, tá tudo bem ainda. Aí, apesar de ainda não ser sexualmente ativo, talvez eu não usaria essa parte também, é uma parte cômica da série, e também distrai um pouquinho, mas tudo bem, porque ele compreende a seriedade e as consequências do sexo. Tem uma coisa que agora me ocorre, é interessante até falar que ele não é sexualmente ativo. Por quê? Lembra da introdução anterior que fala do medo dos pais? Não precisa ter medo. A mãe fala sobre sexo no café da manhã, no almoço, na janta com o menino, na frente de todo mundo, com todo mundo, e o menino não pratica sexo. Assim, vou transar hoje, acordei e vou... Não, ele tá ali esperando o momento dele. Ele é tão inteligente emocionalmente. Eu tô aqui estragando um pouco a série, né? Ele sabe tanto sobre isso que ele fala, opa, pera, é um negócio muito sério para eu simplesmente sair fazendo, né? Tem uma seriedade e tem consequências. Então até é interessante também essa parte do apesar de ainda não ser sexualmente ativo. Dá para deixar, dá para não deixar, depende do que a pessoa vai querer fazer no desenvolvimento. Tem também uma relação interessante com a ideia de conservadorismo, né? Então vamos avançar mais um pouco. O programa da Netflix é polêmico. É polêmico, verdade, assim, né? Não dá para você chegar em qualquer sala de aula e falar, gente, assiste
Sex Education, chegar no 9º ano de um colégio e falar, assiste Sex Education. Tem muita cena picante ali, né? É uma série que tem uma classificação indicativa de idade para maiores do que crianças de 9º ano. Ainda que crianças de 9º ano já falem sobre isso e algumas já tenham a vida sexual iniciada, né? Suscetíveis a todos os problemas que esse tema vai discutir. Então, é polêmico, sim, né? Não é em toda casa que ele vai entrar numa boa e a família vai falar, ai, não, ótimo, filho, assiste aí, né? Por quê? Retrata a educação sexual para jovens, retrata mesmo. Além do menino saber, né, em casa, tem questões na escola sobre isso, que ainda é um tabu nas sociedades. Então, esses 2 pontinhos é polêmico e é um tabu, marcam parte da opinião de quem escreveu essa introdução. Nas sociedades contemporâneas, assim, a manutenção da ordem vigente, isto é, do status quo, a fim de satisfazer as elites conservadoras. Isso também é opinião de quem escreve. Manutenção da ordem vigente que vai satisfazer um conservadorismo. E aí o que vai acontecer é uma falta de investimento nesse tipo de educação nas escolas brasileiras, que estava lá na frase tema Brasil, né? Tá falando de uma série britânica e eu não sei se é britânica, mas é lá das Ilhas da Rainha. Mas ele vem e traz para o Brasil, né? Ele sai de lá da série, sai da ficção e traz para o Brasil, tá? Então a gente tem os spoilers. Além da opinião, a gente tem os spoilers. Muito provavelmente essa pessoa vai falar desse conservadorismo nos desenvolvimentos e muito provavelmente ela vai falar de falta de investimento. Então é muito parecido com o argumento anterior, né? Os pais que têm medo, essa pessoa não, essa daqui não pode deixar de falar do aumento de casos, ela precisa falar do aumento de casos, senão ela vai tangenciar, mas ela pode falar de uma falta de investimento que desemboca no aumento de casos, que tem tudo a ver com a causa que é o conservadorismo. Volta um pouquinho, o conservadorismo em si é um problema, mas é também uma causa. E a falta de investimento é uma consequência do conservadorismo, e é em si um problema, tá? Então, esse parzinho de causa e consequência, ele praticamente sempre vai aparecer, às vezes um pouquinho mais disfarçado, às vezes mais explícito, mas sempre a causa é uma coisa sobre a qual você tem que ter uma opinião. Se você só explicar a causa, você está fazendo um texto explicativo, não está fazendo um texto argumentativo, e aí você vai se embolar, tá? Vai ter problemas. Gracinha, né, de introdução. Eu pararia aqui, assim, chega, pronto, não vamos mais falar disso, mas tem mais coisa para falar, o tempo urge, bora. Na obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, os filhos da protagonista Carolina Maria de Jesus, João e José, eram expostos cotidianamente a cenas de nudez na comunidade do Canindé, o que culminava em uma erotização precoce desses e fomentava, por fim, a busca pela prática do sexo. Sendo assim, em decorrência da precária educação sexual, sobretudo nas escolas, eles ficam mais propensos à contração do vírus HIV. Fato esse que reflete a realidade brasileira em período atual, em período odierno. Nessa perspectiva, a relação entre o aumento dos casos e a educação sexual dos jovens associa-se tanto ao papel da mídia quanto ao papel da escola. Essa introdução tem um probleminha. Essa mídia não tem muito a ver com cenas de nudez na comunidade, né? E eu pensei bastante antes de trazer essa introdução para vocês, estava falando que ele fui lá, li os trechos da Carolina Maria de Jesus para ver se isso não era um preconceito do autor, da autora do texto e tal. E de fato, tem bastante coisa no livro se referindo à nudez na favela, uma nudez muito aberta, né, para todo mundo ver. E tem um trecho que eu acho que podia ter sido muito bem aproveitado nessa introdução, é que é difícil de lembrar na hora,
Mas tem um trecho que a Maria Carolina fala, Carolina Maria, fala, eles ouvem as coisas, eles veem as coisas, aí eles vêm me perguntar e eu passo de desentendida. E eles falam que eu sou boba. Entre eles falam que eu sou boba, que eu não sei das coisas. E ela tá lá escrevendo no diário, tipo, sei sim, só não vou falar dessas coisas com os meus filhos. Essa cena, esse trecho do diário é genial para falar de uma falta de educação por conservadorismo, por medo, por vergonha, né? Acho que é uma coisa que não se fala. Os pais têm vergonha de falar sobre isso com os filhos e é compreensível, é super natural, né? Então é aquela ressalva, embora seja compreensível a vergonha, o problema que vai resultar essa vergonha, se os pais não falarem com as crianças, se os professores não falarem com as crianças, é um aumento em casos de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, era uma oportunidade de usar melhor essas cenas de nudez da comunidade, era uma oportunidade de usar melhor a Carolina Maria e o diário, essa literatura, nessa introdução, porque os pedacinhos, mídia e nudez na comunidade não estão plenamente não estão plenamente encaixadinhos, tá? Então esse encaixe pleno, ele é fundamental. Cora, você falou que a redação estava acima da média, sim, ela tirou 17 ou 18 pontos de 20. Então você não está exigindo demais? Talvez eu esteja, mas eu também estou ensinando, né? Então eu preciso pedir que vocês façam sempre esses alinhamentos entre aquilo que vocês trazem e aquilo que vocês propõem a discutir. Por quê? Porque essa nudez na comunidade, que era um negócio super importante da introdução, vai ser jogado fora e vai precisar falar de mídia. Então, vai falar de mídia? Fala de mídia desde o comecinho e usa a introdução em lista com uma observação de sociedade, pronto, vida que segue, não precisa trazer a Carolina Maria nesse aspecto, né, aqui nesse pedaço do texto. Entende? Então traz, mas traz usando um recorte mais adequado para aquilo que de fato você quer falar. Ou traz a Carolina como mãe, e com vergonha, e com a dificuldade que ela tinha de falar, não traz a mídia, percebe? Então são escolhas de projeto de texto que aparecem na introdução, e às vezes elas são mais sólidas, como a anterior, como as 3 anteriores, e às vezes elas dão uma bagunçadinha, como a gente viu aqui, tá bom? Então isso é uma primeira ressalva que a gente tem que fazer. Mas a gente tem todas as etapas, né? Aqui isso que eu estava falando é sobre projeto de texto, é sobre condução, é sobre autoria, é sobre escolhas argumentativas, que é da competência 3, né? Isso não é avaliado na competência 2. Na competência 2 é o que a gente vai ver agora. Temos um contexto, temos uma questão aqui, ó, erotização precoce. É um problema a erotização precoce, por quê? Porque o jovem vai procurar pelo sexo sem ter a compreensão da seriedade das consequências que o personagem do Sex Education tem. Então, ele é exposto à erotização e é da natureza querer saber mais, querer fazer, se instigar por isso, mas a responsabilidade e o conhecimento não é da natureza, é uma coisa que a gente constrói, né? Então, tem uma coisa bastante interessante aqui nesse primeiro elemento argumentativo. E aí, precária educação sexual, é uma argumentação, é uma opinião explícita do autor, é a tese do autor de que é precário, sobretudo nas escolas. E aí fica mais propenso à contração do HIV. Então, tudo da frase tema tá ali bonitinho aparecendo. Reflete a realidade brasileira, também elemento da frase tema. E aí, o spoiler, né? Provavelmente, o que aconteceu? Essa pessoa terminou, falou assim, nossa, ficou legal, ficou bonito, usei Carolina Maria, né? E falou, eita, cadê meus spoilers, né? E aí foi lá, nessa perspectiva, a relação entre o aumento de casos de AIDS e a educação sexual associa-se. Spoiler 1, spoiler 2, mídia, escola. Aqui a relação entre os argumentos provavelmente vai ser de soma, né? Os dois tem, associa-se. Associa-se. Aqui a gente enxerga uma soma,
que soma? Soma de responsabilidades que não estão dando conta do que deveria fazer, que é quem? A mídia e a escola, tá? Eu usaria a família e a escola, porque temos ali a história da Carolina Maria com seus filhos, então os pontinhos se fechariam. Em termos de competência 3 ou de segundo critério da VUNESP, né, o critério B, essa questão da família pega, porque o projeto de texto teve uma falha desde a introdução. No caso da competência 2 e também do critério B, porque o critério B, ele junta a competência 1 e a competência 2. Aí a pessoa tá indo bem no quesito de tem tudo que a introdução tem que ter, beleza? Beleza. E aí também é uma introdução narrativa. Perceba que os dois estilos podem trazer dados, os dois estilos podem trazer fatos históricos, só que o primeiro vai ser mais pontual, mais conciso, olha, é assim que acontece, pá, e lista de argumentos, né, os dois spoilers dos argumentos, as opiniões, vida que segue. O segundo, ele é narrativo, então eu posso pegar um dado histórico e fazer uma coisa um pouco mais narrativa, posso pegar uma literatura, posso pegar uma série, posso pegar um filme, posso pegar um personagem, posso pegar uma fofoca. Aconteceu um negócio com a blogueira lá que demitiu, que não sei o quê, que largou o namorado, enfim, né? Fofoca, viu fofoca. Vai lá e descreve, conta um pouco dessa fofoca, desde que seja, a fofoca edificante, desde que seja para mostrar quais são os seus argumentos, a relação com seus argumentos, sustentar a sua opinião e já apresentar, né, começar a conduzir o caminho para o leitor chegar nos seus spoilers e, por fim, chegar na argumentação. Beleza? Isso. Essas são as técnicas, esses são os recursos que essas pessoas usaram. No próximo vídeo eu vou escrever uma introdução usando uma dessas técnicas para vocês verem como eu faço.